Está começando agora o Talk Show Protagonistas, um programa que conta histórias inspiradoras de uma das classes mais importantes no desenvolvimento econômico de Quatro Pontes, a classe empresarial. No ar, o Protagonistas. Horas 4 minutos, 3 e 4, boa tarde. Vamos começando mais uma edição do nosso quadro Protagonistas, quadro este que leva a assinatura aí da Associação Comercial, a Siquap aqui do município de Quatro Pontes, que teve aí essa excelente ideia, recebeu muito bem a ideia também da formatação desse programa, que tem aí o objetivo de enaltecer o empresário local, em especial o empresário que é associado à Associação Comercial, porque cada empresa é formado por pessoas e essas pessoas têm histórias que motivam e também que inspiram. O quadro Protagonistas leva o apoio cultural das instituições financeiras aqui do município de Quatro Pontes, o Sicredi. Mandar um grande abraço lá para o nosso amigo Márcio Roveder, também para o Márcio Schutze, gerente do Cicobi, a todos os colaboradores dessas duas instituições, também a todos associados e vocês que sintonizam aqui no nosso Instagram, também lá no nosso Facebook. Um grande abraço e os nossos mais de 6 mil ouvintes. Que são nossos parceiros. E que são parceiros da Duo Solar? Daqui a pouco a gente vai dar aqui o microfone pro nosso amigo Leandro Horner, ele tá falando, nós são parceiros aqui da Duo Solar também, a galera do Face e do Instagram. Então um abraço grande para vocês que estão aí, vocês podem interagir com a gente, tá bom? Vai interagindo conosco, vai mandando aí a sua pergunta, vai interagindo aqui nas nossas redes sociais. Vamos começar com quem primeiramente? Leandro Horner? Boa tarde, meu amigo Leandro, como é que você está? Tudo bem? Gostaria que você falasse bem pertinho aí do microfone e contasse um pouquinho da história da Duo Solar, um pouquinho da história do Leandro Horner, como que começou nessa jornada sua como empreendedor, como empresário aqui em Quatro Pontes. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, rádio ouvintes da Tropical. Como começou? Eu comecei 2 anos antes da Copel aceitar a microgeração como injetar energia de uma propriedade, de uma residência na rede deles. Porque Minas Gerais estava 2 anos adiantada, já até 3 anos já estavam, a CEMIG já estava aceitando injetar energia e eu comecei a estudar isso aí, né? Uhum. Então, quando a Copel deu o aval, você já estava por dentro das coisas. Já estava por dentro de tudo, já tinha fornecedor. Naquela época tinha 2, 3 fornecedores. A Cices, a Aldo de Maringá, a Cices de São Paulo, a Renovige de Chapecó. Essas é que a gente mais lembra. Depois veio o Reut, veio outras, né? Uhum. Mas assim, a princípio daí eu tinha os planos, mas cara, era aquela coisa meio... Não pensei em quem que eu vou pegar para instalar, eu sabia fazer os cálculos, sabia onde que comprava, né? Uhum. E fui garimpando o cliente, o primeiro nosso cliente foi o Vitor Reuscher, hoje falecido, né? Aqui de Quatro Pontes? Como é o nome dele? Vitor Reuscher, na Avenida Santa Maria ali. Ele foi o primeiro cliente de vocês? Nosso primeiro cliente. Foi então o primeiro cidadão a instalar placa solar em Quatro Pontes? Em Quatro Pontes foi. Dá para você dizer, porque era uma novidade, né, Rod? Por nós, né? Por vocês. Por nós, será que já tinham outros? Você lembra ou não? Faz quanto tempo isso, Rod? Isso já vai para... Fez 7 anos agora em novembro do ano passado. Fez 7 anos. Dia 21 de novembro o sistema dele foi liberado pela Copel. Olha só. Que interessante. E o quadro Protagonistas, desculpa te interromper, ele proporciona isso aí, né? Já deu para perceber, né? Um dos princípios e valores bonitos que dá para repassar aí para o pessoal que está estudando em casa é a visão, né? Você foi aí visionário, você já se antenou, né? O que estava acontecendo aí no Brasil e foi atrás. Trouxe para Quatro Pontes algo inédito que não tinha, né? Aqui em Quatro Pontes vocês foram a primeira, né, empresa aí de Duo Solar de Quatro Pontes. Então acho que a visão, né, esse lance de ser visionário, de estar atento aos acontecimentos aí do mercado é que faz aí o empresário ter sucesso. Para você ter uma ideia, nem era permitida a venda no Paraná ainda. Eu já fui fazer um curso lá em Minas Gerais pela Cices, que era uma das distribuidoras. Fizemos tudo lá, peguei avião e
Foi pra lá? Fomos pra lá, não sabia fazer nada, mas assim, lá no curso a gente aprendeu mais a garimpar, a fazer dimensionamento correto, né? Porque a gente era meio leigo ainda, era mais no YouTube, procurando informações, né? E o que te motivou, assim, Rony? Qual foi essa... Pô, eu vou pra lá, vou pegar um avião, porque é difícil hoje você pegar, né? Às vezes a pessoa tem que ter aquela motivação extra, né? Entrar num avião, ir pra lá, pra Minas Gerais, estudar, né? Isso tudo acaba gerando uma zona de desconforto na sua vida, né? Você tem família, tinha criança pequena, né? O que te motivou? Olha, acho que é aquela questão de não largar o osso mesmo, né? Como diz o outro, o ônibus na felicidade, do sucesso, não passa muitas vezes na frente da porta da gente, né? E aquela questão, você viu ali uma oportunidade e fez a oportunidade acontecer na sua vida. Exatamente, mesmo que a gente leva uns tombos por aí, outro carro, até mesmo na energia solar eu levei um tombo bem grande, né? Mas isso aqui não é o caso, porque nós estamos aqui para focar numa outra coisa. Mas isso é importante também falar, viu, Rony? Porque nem tudo são flores, né? Não desistir. Hoje quem vê a gente bem não sabe quantas noites de sono ficamos, né? Porque perder uma venda ninguém gosta, né? Isso aí, querendo ou não querendo, desanima bastante, né? Mas no outro dia a gente acorda de novo e bola pra frente, né? É isso aí. E quando que o Valdecir entrou nessa história aí? Então, foi assim... Fala um pouquinho mais perto, só, Marta. Isso, obrigado. O Valdecir, falar bem a verdade, nós não se conhecia. Vocês não se conheciam? Não, eu acho que só de vista, assim, né? Você pode falar aí também, Valdecir, fica à vontade. E um dia a gente eu fechei a venda que ajudou nós muito também e falava, Leandro, quando eu fizer eu vou fazer com vocês, porque até naquela época assim eu tinha meio que desistido já, né? Daí o Márcio Chons da Chamac também veio, fez com nós, deu uma alavancada, mas um dos que mais ajudou foi o Luiz Vames. O Luiz Vames. Colocamos ainda na casa... Foi na casa nova já, né? Estava sendo construída. Nós ia colocar na casa que ele morava, lá embaixo, mas daí ele acabou desistindo e colocou, acho que ele comprou o kit, ficou uns dias, um mês ou 2 meses para até que a casa ficou pronta. Daí, cara, o que eu vou fazer? Eu vou atrás de alguém para instalar isso agora, né? Você não tinha gente para instalar? O primeiro sistema instalado, quem instalou foi o Michael Martini, né? Eu lembro, vocês eram meio sócios, eu era sócio dele lá e daí... Começou com vocês dois, dá para se dizer assim? Começou contigo? Mais ou menos, foi mais comigo, né? Tanto que depois eu me desliguei e fiquei só focado nisso, né? Ele ficou com o ramo a empresa dele e eu foquei na minha. Daí, cara, como é que eu... Você precisava instalar, né? Fala no microfone, Valdecir. Vai lá. Essa parte eu não lembro se eu... Alguém me passou teu contato, não lembro bem certo. Lá, eu fui conversar com o Valdecir. Como que começou esse namoro? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Esse é o Valdecir Scherer, para quem não conhece. Rádios ouvintes, para nós é uma satisfação estar aqui comunicando com os rádios ouvintes, falando um pouquinho da nossa história. É importante, é bacana, legal. Parabéns pela ideia, pela atitude. Foi assim, o meu ramo é elétrico e automação. E eu já, antes do Leandro vir me procurar, eu já trabalhava com uma empresa que fazia parte, estava garimpando também o mercado. Nessa mesma área? Na mesma área, isso. Muito bem, então vocês tinham os interesses em comuns. Então eu queria focar nessa área porque era uma área bem promissora, estava começando, então a gente foi buscar. E o Leandro entrou em contato comigo, não sei com quem ele pegou meu telefone e falou, eu tenho uma instalação para fazer, você faz? Eu falei, pagando bem a gente faz, né? Pagando bem, que mal que tem, né? O primeiro negócio nosso foi ele com a empresa dele e eu com a minha, né? Tá certo. Prestando serviço. Os dois tinham MEI. Certo. Eu tinha empresa, prestador de serviço, VS Instalações Elétricas, né? Certo. Aí o Leandro entrou em contato comigo, me explicou, precisa fazer isso, então eu falei, vamos fazer. Aí entrou o Vames, o Luiz Vames, instalamos na casa primeiro dele. Cliente, o segundo, porque o primeiro foi aquele senhor lá que você mencionou. Vitor Reus. Isso. Depois veio o Luiz. Foi logo o Luiz. Foi logo o Luiz. Então, daí eu já estava ainda instalando para outras empresas. Eu fazia toda a parte de prestação de serviço de instalação. Nesse meio tempo aí, o Leandro precisava fechar uma parceria com alguém que instalasse. E eu estava instalando para outras 2 empresas também, de Cascavel e Marechal. Foi que eu tive a oportunidade de fazer um aviário do oeste do Pará, aqui foi o primeiro, em Tupãssi.
Com placas solares. Foi em Do oeste do Paraná foi o primeiro, você que fez. 2016, sim, foi eu e uma equipe lá de Marmeleiro. Lembra de quem que era ainda? Do Pauli. Ele é irmão dos Pauli aqui. Daqui de Quatro Pontes. Isso. Eu não lembro agora o nome dele. Eu fui para uma empresa de Cascavel. Nós tínhamos um amigo em comum ali. Enfim, ali eu fui para ganhar experiência. Porque nunca tinha feito um sistema tão grande. E me ofereceram um valor por dia para me instalar. E eu, falando com a minha esposa em casa, falei, eu vou ir, por mais sendo pouco o pagamento, né, o salário. Era pequeno o valor, mas você foi mais pela experiência. Mais pela experiência. Para agregar conhecimento. Valia a pena. E acho que o começo é assim sempre, né, Valcir e Leandro? A gente precisa muitas vezes, eu, por exemplo, no meu ramo de palestra, tem muita palestra de graça. Então, né? E é assim, para você começar. Então, daí me ofertaram R$80 o dia. Olha aí. E trabalhar mais ou menos umas 12 horas. Meio que escravo, né? Aí lá era uma fazenda, né? E geralmente a gente paga para aprender, né? Ali tava ganhando um pouco ainda. Ganhando um pouco ainda, então, é verdade. Era uma fazenda e então eu tinha livre de tudo. Então, almoço, combustível, eu ia com as minhas ferramentas e ficou combinado os R$80 por dia. Eu calculei em torno então de 10 dias para deixar a obra funcionando. E nós conseguimos concluir em 7 dias. E nesse meio tempo nós já estava conversando com outros. Eu estava conversando com o Leandro para fazer a instalação. Eu estava passando os orçamentos para ele. E eu instiguei ele mandando as fotos. Eu tenho as fotos aqui do ainda hoje. Eu tenho as fotos aqui ainda hoje. E concluímos essa instalação e até fui melhor remunerado pelo salário, pelo valor, melhor dizendo. Porque atingiu todas as expectativas, a instalação foi bem feita, qualidade e menos tempo previsto. Aí saí dali... E aí o cliente gostou? Gostou, com certeza. Olha gostou, aí que legal. Provou. Saí dali e na próxima semana eu instalei daí pro Luiz Vames. Isso daí já foi em 2017. 2017. Mas depois que nós instalamos pro Luiz, teve um bom período de estagnação. Assim que era novidade, sabe? Todo mundo estava sabiado. Eu ainda comentava assim, mas por que para aquecimento de água ninguém faz pergunta, né? Perguntei isso para um cliente, por que você não pergunta, né? Ele falou, porque isso está 20 anos no mercado, todo mundo já sabe que funciona. E energia solar ainda é um bicho de 7 cabeças, nós não sabemos como funciona, se vai funcionar ou não. E nesse meio tempo veio a Chemac conversar com nós, né? Aí eu... Grande empresa de Pato Bragado, né? Hoje renomada em cenário nacional. Uma empresa praticamente já quase uma multinacional. Quase uma multinacional. E daí, conversando comigo, né? Eu fui no Valcir e falei, Valcir, quanto você cobraria para fazer a parte de instalação? A parte de instalação. Mas na minha cabeça não tinha essa questão ainda. Nunca me passava a ter um sócio, né? De repente esse aqui falou, eu não vou instalar mais nada para você. Eu falei, como assim não vai instalar mais nada? Eu quero ser teu sócio. Olha aí, te botou na parede. Daí, só que assim, cara, do jeito que ele falou, eu falei, fechou. Fechou. O new útil ao agradável. Você precisava dele, ele precisava de você, houve o casamento. Acertamos as partes, tudo. E não teve esse negócio de, vou pra casa pensar um pouco. Foi na hora? Foi na hora, porque naquela época você também nem podia pensar muito. Se você pensasse demais, perdia o cliente, né? Que já tinha 2, 3, tinha empresas de... Era mais de Cascavel que tinha. De Cascavel chovia lá. O Márcio me ligava e falava, Leandro, quando é que você vai vir aqui? Já tem trilho aqui. Foi uma briga feia. Já tem um trilho aqui. Eu estava concorrendo com umas 15 empresas. Entendeu? Na época? Na época. Porque aqui em Marechal tinha mais 2, nós aqui, e tinha por fora, né? Tinha empresas, então, até de Curitiba concorrendo com nós ali. Olha só. Aí o Márcio adotou nós ali e fizemos a Chemac, então. Vocês fizeram para a Chemac? E fizemos a Chemac. Então foi um sistema grande, após o aviário, foi um sistema mais grande que nós instalamos, ainda foi na Chemac, certo? E ali ainda com ferramenta limitada, porque estava iniciando tudo, né? Até nós estávamos numa parte da metade do sistema. Daí eu falei pro Leandro, nós vamos precisar de ferramenta. Aí corremos pro Márcio, então você adianta uma metade desse valor, porque nós precisamos reestruturar nossos ferramental, né? Nós tinha a picapezinha Corsa que eu tinha, e uma caixa de ferramenta, furadeira, e fomos atrás, pegamos R$10 mil para comprar equipamento de ferramenta. Olha só, rapaz, que história, hein? Eram 200 e poucas placas, só eu 200 e poucas. E hoje a Duo Solar tem quantos funcionários? Hoje na instalação são 4 diretos e daí mais indiretos. E hoje vocês estão muito bem estruturados, tem van, tem tudo, tem toda uma equipe por detrás, né? Caminhão Muque.
Olha só. Então, que bacana poder ouvir essas histórias, né, Valdecir e Leandro? Dá para ver que, como toda empresa, se não houver esses perrengues, esses obstáculos, né, para a gente poder contar essa história depois e vivenciar, acho que o que dá para extrair de mensagem disso? Aprendizado? Aprendizagem, persistência, até porque assim, foco, é manter o foco. Nós começamos com uma picapezinha Corsa, certo? E limitado, questão de ferramentas, e a gente foi buscando, né? Foi buscando, estruturando, passamos assim, 2 anos minguando, porque era uma novidade, ninguém queria adquirir, o medo de fazer o investimento, até o custo era mais alto, não é viável, então não tinha muitas opções, nós estávamos instalando a Chemac e o Luiz Vames ali, né? Então tinha 2 referências, mas ainda ficava muito assim limitado em dar, vale a pena, não vale. Mas o bacana, assim, tínhamos a picape, ferramenta, e a picape começou a ficar pequena, né? Começou a ficar pequena. É uma história. Né? Ficou pequena, falei, Leandro, vamos ter que comprar uma Kombi, vamos ter que se incomodar agora. Vamos comprar uma Kombi. E eu comecei a pesquisar a Kombi, né? O Leandro, ele é incrível, ele sempre deixa pra mim me incomodar com isso aí, né? A parte difícil é pro Valdecir, Leandro. O Valdecir veio pra mim e falou assim, Leandro, eu vou comprar a parafusadeira, ela custa, chutando aqui, 8 mil reais. Eu falo, Valdecir, tu acha que dá? Tá dentro sócio, você não vai gastar dinheiro à toa, você precisa, tem que comprar, senão não vamos pra frente. É isso aí. Então, daí ficamos com a picape ainda e fomos atrás de uma Kombi, né? Então conseguimos uma Kombi em Cascavel, compramos ela e adequamos toda ela para pôr as placas deitadas. Nossa, aí foi uma revolução. Cabiam 18 placas dentro. Uau! Aí nós Aí vocês estavam grande. Cima da carne. Uma combosa, 18 placas. Combosa, aí se incomodando bastante com a Kombi. Cara, a tal da Kombi incomoda. Não, sério. Isso bebe, tá louco. Nós depois que vendemos a Kombi, pegamos o furgão. O furgão também. O furgão compramos de leilão da prefeitura. É mesmo? Era a ambulância da prefeitura. Já vamos chegar lá. Perrengue pra perrengue. Então assim, a Kombi começou a ficar pequena também, questão de espaço e muita manutenção. A caixa de direção dela é ruim, muito péssimo. Entra água em tudo que é a questão assim da Kombi, o espaço que o Valdir está falando, é que nós teve uma evolução muito rápida das placas solares. Elas passaram das 330 de 1 metro de 2 por 1 metro para 2,30. Já não cabia mais na Kombi. Não cabia mais na Kombi. A Kombi não estava. Não supria mais a necessidade. Nós tivemos que ir pro furgão. E partir pro furgão. Aí compraram o furgão, mais um perrengue. Então daí eu falei pro Leandro, agora nós vamos ter que partir para um carro maior, né? E alguém falou para mim, a prefeitura está leiloando aquela ambulância. Olha aí, ó. Falei, agora. É a oportunidade. Não, eu falei, eu vou lá. Vou lá. Fui lá me inscrever com o leilão que participamos. É mesmo? Olha aí. Como que foi a experiência, Valdir? Teve na Casa de Cultura, então, o leilão, eu me inscrevi. Daí o primeiro lance era R$3.500. Era Kombi. Eu já vou pegar as fotos dela ali. E foi disputar. Rapaz, eu tive uma disputa grande com o Fritz aqui, ó, da Agropecuária. É mesmo? Ele queria porque queria. Ele queria ambulância pra pôr ela na funerária. E nós fomos longe, eu e ele brigando. Até ele desistiu. Eu falei pro Leandro, eu vou embora com essa. Vou levar. Esse furgão tava parado 1 ano praticamente lá na Aviação e Obras, no lado da polícia ali. E eu paguei, consegui comprar, pagamos aquele dia ela. Eu cheguei ali e tinha metade do combustível no tanque ainda. Opa! Metade no tanque. Não pegou, liguei pro Faísca, eu falei, Faísca, troca a bateria aqui. Trocou a bateria, dei partida e saí andando com ela. Saí andando com ela com o giroflex ligado. É mesmo? Mas olha aí, rapaz. Muito forte, cara. Você veja só, saiu com ambulância. Saiu com ambulância. Eu não me ligo muito, mas eu acho que era uma Renault Master. Renault Master. 2006. Que bacana. Então são histórias, né? Sim, são histórias que fizeram aí a marca da Duas Solar ser o que é hoje. Sim. Então nós tivemos que adequar tudo o furgão, porque como ele era ambulância, tivemos que descaracterizar ele, mudar toda a parte de documentação. E de 18 placas, melhor dizendo, 16 placas que cabiam na Kombi, foi para 35. 35. Aí nós estava quase o dobro. Top. Um carro econômico muito bom, assim, confortável. E fomos trabalhando foi um melhor investimento que nós fizemos.
ter participado do leilão. Olha aí que legal. Sim, foi Compraram top. bem barato, estava tudo Bem funcionando, barato. atendia as necessidades. Sim. E aí aos poucos assim a Duo Solar foi crescendo. Tá, e aí pessoal, vamos chegar agora para a parte aí, a gente sabe que essa área de vocês virou uma área muito competitiva, né? Uhum. Como que vocês conseguiram se adequar e estão aí permanecendo no mercado ativos ainda? É pelo fato de nós ser comprometido. Comprometimento. Isso, tanto na qualidade dos equipamentos, do serviço prestado, né? Desde o primeiro contato com o cliente até o pós-vendas. Nós levamos muito a sério isso. Né? Nós não queremos só fazer uma venda, e sim manter um contato para... Criar um vínculo. Criar um vínculo, porque assim, desse cliente vai sair um outro que vai falar bem da sua empresa. Isso, De repente um familiar, algum amigo. Hoje vou chutar baixo. 60% das nossas vendas são indicação. São indicações? Tem cliente que fala, pega a Duo Solar, que os já tem 2-3 anos e nunca me incomodou. Que bacana. Isso pega Olha bastante. só que legal, viu, gente? Então, para você que está assistindo aí a nossa live, está ouvindo em casa, você que quer ser empreendedor, né? Até mesmo para a própria pessoa, a pessoa tem que criar vínculos, né? Sim. Tem que fazer aquilo que ela faz. Até os funcionários, né, Valcir? Tem que ser bom naquilo que faz, prestar um bom atendimento, fazer um pós-venda, ligar atrás. E aí, como é que tá, né? Então, acho que são ensinamentos muito preciosos que a gente compartilha aqui através dessas histórias. Sim. E buscar conhecimento. Não ficar estagnado, né? Parado no tempo, porque a tecnologia está avançando dia após dia, então se você parar, fica para trás. Tem que manter sempre... Tem que manter focado, porque a tecnologia é uma busca constante, né? No conhecimento, no estudo. Então esse é o nosso foco. E vai entrando produto novo, tecnologia nova, então a gente tem que buscar, tem que ir atrás. E o mercado está apenas começando, né? Vamos usar o termo geral do Brasil, nacional, está começando, né? Porque está devagar comparado à Europa. Aqui nós estamos hoje com, não chegou a 10% nacional de instalação fotovoltaica. O mundo perfeito seria o quê? Cada pessoa ter o seu gerador ali e a usina em casa. Vamos falar assim. Seria o mundo perfeito, né? Até porque ajudaria o meio ambiente, isso, né? Mas isso economizaria. Isso é difícil acontecer, né? Porque muita gente mora em prédio, né? Uhum. Então prédio infelizmente não tem como fazer a instalação. Aí já teria que fazer uma usina solo com compartilhamento, fazer uma cooperativa. Também dá para fazer. Como que tá essas questões hoje? A gente sabe que isso virou um negócio, né? Tem pessoas aí, por exemplo, reservando partes de terra, né, de suas propriedades rurais para fazer as usinas. Hoje existem cooperativas que compram essa energia, acho que grandes empresas utilizam dessa energia também, e o investimento é bom, né? Ele se paga. Quem gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Sim, hoje nós temos a opção da usina de comercialização de energia. Então hoje tem essa opção de 100% de venda dedicada, né, que você monta a usina ali por um padrão de 200 e você vende dedicado 100% por uma cooperativa de crédito. Uhum. Existe uma cooperativa aqui na região? Cascavel, Umuarama, Maringá, Londrina, então... E elas compram? Compram. Então você, 100% da geração você vende para eles. 100%. Eles comercializam isso aí. Uhum. Isso faz o nome de venda dedicada, 100%. Ok. E tem também a opção de você montar a tua usina e vender para um condomínio fechado, uma empresa, eu tenho um mercado aqui que consome um monte de mercado luz, né? trigger aqui, então eles precisam de 7.000 kW, então vai repassar mês direto para ele. Aí é a combinação ali, isso acontece é contrato a negociação entre eles. Na verdade se chama um aluguel, né? Aluguel vai estar alugando a usina. Isso. Interessante. E o retorno? O retorno é variável do investimento. Então hoje você investindo o máximo que seria da microgeração. Vamos supor, se eu tenho 300 mil, monto uma usina? Monta. Por exemplo, vamos citar uma casa, né? A pessoa quer fazer um investimento, vou comprar uma casa para alugar. Né? Valor de 300 mil reais a casa, 400 mil reais. Se eu, né, visando, claro, o aluguel, o retorno do aluguel, vamos fazer aqui um comparativo. Com 400 mil reais eu monto uma usina e consigo tirar quantos por cento desses 400? Tu vai tirar mensal entre 6 a 8 mil. Então, 6 a 8 mil limpo? Isso, comparado a uma construção, não é viável.
Entende? Porque Fazer a construção, no caso, fazer né? a construção. Porque você vai Você vai ganhar de aluguel um salário mínimo, 1,5, No 2, máximo, no no máximo. máximo. Então você vai ter um inquilino, né? Fora os impostos e tudo mais, né? Tudo isso. Na usina, o serviço que vai ter vai ser a limpeza das placas. Então não tem manutenção. Não tem manutenção. É o lucro limpo. E a questão do imposto, Valdecir? Antigamente houve algumas mudanças, né? Hoje já está sendo cobrado imposto aí da energia ou não? Sim, mas para a venda de energia é outra situação. É outra situação. Daí é comparado ao fio B, é outra, sobre uma residência diferente a comercialização. Daí já tinha que quase marcar uma galinhada para explicar. Pra explicar. Vai mais tempo, Ali né? a gente tem Um pouco mais complexo, vai né? mais a fundo, aí já tem parte jurídica, de contador, contábil também, né? Mas a grosso modo vale a pena. Vale a pena. Porque assim, hoje uma cooperativa de crédito que faz comercialização, ela vai pagar pelo quilowatt. Então hoje está em torno de 50 centavos. Então, O quilowatt. Então é livre de tudo. O imposto já é 50 centavos você vai ganhar no quilowatt. Então, esse rendimento comparado a uma usina que gera 13 mil, vai ser um retorno de 6 a 8 mil por mês. Metade, né? Isso. Metade. 13 mil, metade, 7 mil, 7 mil e meio. Hoje uma usina instalada, por nós, está saindo em torno de 260 mil reais. Vocês já instalaram? Então, vamos instalar agora. Usina para venda ainda não vamos instalar a primeira, mas a usina normal de em casa e tal. Usina de 75 kW pico, 112 de placa, tem instalado bastante. Né? Muitos clientes chegam assim e falam, mas quanto quer? É 260 mil. Beleza, vou ver. Só que daí tem que ir na Copel, tem que ter o padrão 200 ampere, trifásico 200 ampere. Esses 260 mil é a placa instalada no solo. Não tem pedrinha brita embaixo, não tem aterramento para planar, não tem cerca, ou seja, é debaixo das placas o inversor, né? Dá para fazer casinha? Dá, só que tudo tem que ser calculado bem certinho. Às vezes chega, mas vai para 250, eu não tenho todo esse dinheiro. 250 mil, 260 mil, você vai investir para ganhar 6 mil por mês. Mas se você investir 150, você vai ganhar 3 mil. Me diz aonde você tem um negócio que você investe 150 mil e ganha 3 mil. Verdade. Não existe. Então, é uma boa porcentagem. A pessoa não precisa ficar na cabeça aquela usina de 112. Se ela tiver um terreno de 600 metros quadrados e um padrão bifásico de 100 ou de 200, ela já pode colocar uma usina. É assim, pegando o gancho, aproveitando o gancho do Leandro, a usina ela leva um tempo para ser homologada, porque a Copel tem prazo para homologar, tanto a liberação do projeto quanto o acesso. Então nós estamos falando de 6 a 8 meses de trabalho, projeto, homologação de Copel, tá? Mas em grosso modo, um terreno pequeno com um investimento de 130, 140 mil já consegue vender, já consegue ter um lucro de 3 a 4 mil. Olha só. Entendeu? A cooperativa compra acima de 4 mil kW. Acima de 4 mil kW ela está comprando energia. Certo. A princípio, as cooperativas que a gente trabalha, elas preferem a venda dedicada. O que é isso? Que não tem nenhum consumo nela. Por exemplo, eu vou colocar na minha casa lá que tem um baracão nos fundos, lá, às vezes aqui tem bastante agricultor, que tem residência na cidade, tem um baracão atrás, que guarda material, né? Pode ser usado? Pode, mas aí há alguns descontos, porque eles têm que fazer essas contas, né? Gerou 4 mil kW, mas a casa custa 1.500, então eles preferem a venda dedicada, não que isso não possa ser feito, né? É importante a pessoa fazer conta, né? Na hora de investir, depende de quem tem aí um dinheiro, ou depende quer fazer talvez até um financiamento, às vezes ele acaba se pagando também, né? Enfim, vai trazer um bom rendimento. E que legal poder tocar nesse assunto, né? Então, protagonistas, além de trazer princípios, valores, a gente falou aqui sobre, né, a dedicação do Leandro, a visão que ele teve, depois, né, a força de vontade aí do Valdecir, somaram as forças, né? Houve esse namoro, um casamento, e hoje a Duo Solar está aí há 7 anos. Esse ano vai para 8 daí. 8 anos consolidada no mercado de placas solares aqui no município de Quatro Pontos. Como o CNPJ, como o nosso CNPJ já vai para 6 anos. 6 anos. Porque como eu falei no começo, a gente tinha que tirar o máximo do proveito possível por causa do valor. Tinha que brigar, naquela época tinha que brigar mais no preço de mão de obra, no kit final, do que agora. Porque agora
tá estabilizado, né? Mas antigamente o kit era muito caro, então você tinha que tirar muito da mão de obra para conseguir fazer a venda. Tinha que trabalhar quase de graça. É mais ou menos isso. Então, eu tendo meu MEI e ele tendo o MEI dele, era aquele preço do MEI, né? Mas a gente ficava muito limitado a pegar crédito. Falando em crédito, graças a Deus, a gente... acho que só o veículo que é financiado, mas o resto é tudo pago no cash. Então, olha que legal. É uma empresa bem... Ela se autossustenta, Isso. uma empresa autossustentável que está gerando aí receitas e também emprego para o município, isso é muito bom. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, tem a galera chegando na live. A professora Lourdes Maria Lunques Kundes, que história bacana, sucesso aos meninos. Também a Sônia Pereira, conhece a Sônia Pereira? Amor da minha vida. Amor da minha vida, olha aí, hein? Declaração de amor aqui no Protagonistas. Trabalho com muito conhecimento, amor e honestidade. Deus é fiel, disse aí, né, a Sônia Pereira. Obrigado. Bacana. Viu, agora o Leandro falando me veio na memória, isso eu não podia deixar passar. Quando nós estávamos fazendo, fizemos a primeira instalação na casa, né, do Luiz. Não, do Márcio Schimack. Primeiro fizemos as 3 casas. 2, melhor dizendo. 2. Dele, 3? Era 3, do dele, Márcio, do Marcelo, os 2 irmãos e o pai. E o Leandro chegou para trabalhar, né, porque era eu e ele que fazia a instalação. Você acredita? Eu era vendedor. Que ele me chegou com um sapato para trabalhar. Social. Sapato social. E ele trabalhou de sapato no telhado. Eu queria chutar ele para baixo do telhado, você não tem noção. As unhas cresciam meio centímetro por dia, Pedro. Tanto você agarrava naquelas telhas, cara. Imagina. Mas não tinha, era o que eu tinha, né? Mas eu conheço o Leandro, nós somos amigos aí de longa data. Eu frequentava a casa do Leandro quando era jovem e tal, a gente meio que se criou junto, né? E ele sempre tinha esse perfil de, quando ele saía para sapato social, ele foi para trabalhar, queria elegante, você não tem noção. Exatamente. Não, eu falei, mas vai lavar a sua cara, eu falei pra ele. É um trabalho assim que exige um pouco mais de conforto, ele foi de trabalho social. Sim. Olha aí. Acabou com o meu sapato. Porque você fica... Imagina. Aí agora ele tá, né, vamos dizer assim, mais saudável. Saudável, hoje, né? Hoje não fala gordo, você fala menos inflamado. Menos inflamado. E ele tava com excesso de peso, então... Na época. E o sapato em cima do telhado, a telha de concreto, quando você trabalha com ela solta areia. E ele ia descendo para baixo. Imaginou, rapaz, perigo? E daí, mas eu acho que é a migué dele, sabe por quê? Que daí ele não conseguia ficar sem telhado, eu tinha que ficar sozinho trabalhando. Era então... Você tá entendendo? Um jeitinho, entendi. Rapaz, E tem mais alguma que vocês lembram assim que marcou? Daí eu fui lá e comprei a botina pra ele. Comprou a botina. Comprei. Não tá mais ver o de sapato. Cara, aquele dia lá foi aquelas instalações foram, acho que uma das piores que nós fizemos, não pela instalação, mas eu lembro que eu tinha que sentar em cima da minha carteira, porque de calça jeans você não aguentava de tão quente que era a Foi telha. sofrido. Isso era um sol para cada um. Cara, era sem brincadeira, eu tinha que sentar em cima da carteira, na carteira de telhado, assim, para poder trabalhar. E várias outras situações que nós também presenciamos, apagamos fogo de casa também. Isso é uma história bacana. Nós estávamos fazendo uma instalação em Nova Santa Rosa, o Nil, o Nilson Dorner, na casa dele, e pegou fogo na casa do vizinho. E eles estavam em cima do telhado? Estavam em cima do telhado. Olha só. Então nós somos os primeiros a ver. E nós que chamamos o corpo de bombeiro, dentro da casa, então estava o pai e uma filha dormindo. Você já pensou? Isso. Vocês ajudaram a salvar a família lá, então? Sim. Então, o Nino, né, o Felipe, quando chegou o corpo de bombeiro, ele que pegou a mangueira, entrou dentro da casa, apagando fogo. E engraçado, porque a telha era de zinco, mas aquela manta asfáltica que pegou fogo. Então estava consumindo tudo. Sim, e o fogo começou a vir para casa do Nilson. E, aí foi uma correria, sabe? No sábado, isso era mais ou menos 1 hora da tarde. Vocês instalando as placas ali. Assim, para tu ver como Deus é. Nós não íamos trabalhar de tarde, porque faltou material. Faltou material, nós almoçamos e falei para a pesada, vamos voltar e vamos para casa, que igual faltou material. E nós voltamos para casa aqui, e eu falei, pesada, vamos trabalhar de tarde? E concordaram, né? Mas já era Deus direcionando nós para aquela situação. Quando nós estávamos no telhado,
tínhamos voltado, estava mais ou menos uns 15 minutos trabalhando em cima do telhado, quando começou o fogo. Então, se nós não estivéssemos lá, os dois tinham morrido intoxicados dentro da casa. Você já pensou? Porque não tinha, o Nilson não estava em casa, só estava a esposa dele na sala dormindo também, e estava começando a pegar fogo no pergolado, no deck dele lá também. Aí tava a lancha, a moto dele, tudo do lado. Já pensou? Deus operando através aí das pessoas, né? Então, essa foi uma das histórias bem marcantes. Ficou marcado na história do Luz Solar. Ficou marcada. Olha só quem mais está chegando por aqui, o César Said, Canela. Se não me engano, meninos, fomos um dos primeiros clientes da Duo Solar. Lá se vão uns 6 anos, isso aí o César Said. Na pet shop dele, sim. Na pet shop? Colocamos estrutura de inclinação a inclinação do telhado não era favorável, nós fizemos dar certo. Legal. Grande abraço lá ao Canela, pessoal da Good Beef estão lá sempre curtindo também. Paulo Pereira. Meninos empreendedores, caras de muita visão. Duo Solar é experiência, qualidade e também preço justo. A Elaine Colberhorn, conhece a dona Elaine? É minha esposa. Amor da minha vida. Amor da minha vida. Parceria que dá certo. Então fala que é amor da minha vida. Você não fica aquele negócio, né? Gurizada, é o seguinte, pra gente finalizar esse bate-papo, já passou aqui da meia hora, que é o tempo previsto. Já? Passa rápido, né? Como que é ser sócio um do outro? Porque, assim, tem que ter muita compreensão, né? Envolve muitos outros valores, a gente falou vários aqui, né? Um programa de muito aprendizado, né? Que a gente teve aqui nesse pouco tempo de contação de história. Como que é para ter uma parceria de sucesso? Porque você lidar com pessoas é difícil, né? É complicado, mas, assim, o que mais deu certo pelo fato de nós não ter vínculo. Isso acho que a gente sempre vem conversando, é um dos principais motivos por ter dado certo. Não ter vínculo, amizade. É que daí você começa a misturar muitas coisas. Entendi. Não é fácil, porque são ideias diferentes, índoles diferentes. Né? Mas desde o começo eu falei, você não começa um casamento querendo separar. Né? E eu sempre falei isso para ele, um casamento não começa querendo separar. Tem dificuldades, tem dias, às vezes tem discussões, mas tem que perseverar, né? Confiança, tem que ter confiança no outro, que nem eu falei antes. Toda vez que o Valdir falou, preciso comprar uma ferramenta, eu vou lá e compra. Vê se consegue parcelar em 20 vezes só. Tá, e olha só que bacana, né? Muitos ensinamentos aí. Então, quem entrar no nosso site, ele vai sair fora, a gente vai reformular ele. Como você falou, a tecnologia vai mudando, a gente tem que também acompanhando. O mercado de comercial também tem que ir melhorando. Mas hoje lá está perto de 700 marcado, mas já passou de 700 instalações. Então nós estamos numa média de 100 instalações por ano. Poderia estar maior. Teve, acho que começo do ano passado, né, deu uma... Não, é metade do ano. Porque não foi mudança de governo, não foi nada disso. É que bem naquela época, no final de 2022, mudou a regra, né? Então todo mundo fez aquela loucuragem, assim, a febre do ouro, corrida do ouro. Vamos aproveitar até tal dia tem que instalar. E depois disso, cara, todo mundo ficou, eu não vou mais fazer isso aí, não vale mais a pena. Até que nós começamos a injetar, claro que vale a pena, ainda é um bom negócio, dinheiro parado não é, né? Aí voltou a vender de novo, mas ficou uns 3 meses, né? O que a gente, o Valdir e eu ali, o normal, tipo, fazia às vezes 15 instalações por mês, né? Nos últimos meses do 2022 triplicou, você não tem noção. Chegou a fazer 50, né? Olha só. Fazia 2 por dia. Fazia 2 por dia dessa mudança, né? Fazia 2 por dia para render o negócio. Que legal. E a mensagem que vocês deixam? Para de repente quem está aí pensando em empreender, também para as pessoas que estão nos ouvindo, qual que é a mensagem, qual que é o segredo do sucesso, o que vocês gostariam de deixar como mensagem final desse nosso bate-papo? Eu sempre digo que tem que ter coragem, né? Primeiro de tudo vem Deus, né? E buscar. Se você não arriscar, não tentar, você não vai ter. Mas para isso precisa ter a direção de Deus, né? Então sempre o que eu vou fazer eu deixo para os outros também. Faça, mas pede a orientação de Deus primeiro, se é a vontade, se tem que ser feito, e arrisque. Pelo menos se não deu certo, você tentou pelo menos, né? Se deu certo, você tenta outra coisa. Ou tentar, o não já é certo. Exato, né? Não já temos, né? Que nem você bem falou, você me conhece desde criança. Cara,
literalmente, nós não tínhamos uma minhoca para dar água. Hoje, graças a Deus, nós estamos bem estável, né? O mérito disso é meu, sim, mas uma das grandes coisas que eu falo, assim, muitos criticam, mas nós vivemos num país maravilhoso. Aqui, quem quiser consegue. É verdade. Tem briga, tem política, tem isso e aquilo, mas o Brasil tá louco. É um paizão, né? E o nosso estado do Paraná, a nossa região ainda é muito próspera. É top. É isso aí. Estamos no céu. Estamos no céu. Então tá aí, muitos aprendizados, né? Eu acredito que é isso mesmo. Se a pessoa quer, né, ela faz acontecer. Se ela não quer, ela inventa uma desculpa. Né? Eu acho que esse é o grande ensinamento. Se ela quer, ela corre atrás. Se ela não quer, inventa uma desculpa. Eu não sou o melhor estudador, não sou uma pessoa que nunca fiz uma faculdade, né? Mas sempre tem uma frase que o cara me falou que quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho na vida. Né? E é a pura verdade, né? Não é só o estudo, quanto mais eu estudo e batalho, parece quanto mais trabalho, né? Mais sorte você tem na vida. Quem fica no sofá não tem sorte, né? A sorte sorri para aqueles que vão atrás dela, né? Exatamente. E foi o que vocês fizeram, né? Com vocês que criaram aí as oportunidades, né? E hoje estão aí, uma empresa renomada aqui no município de Quatro Pontos. Damos os parabéns aí para a Biosolar. Parabéns, viu, Valdecir? Parabéns, Leandro Hort, trazendo a importância de Deus nas nossas vidas. Isso é o balizador de tudo, né? Sim. Sem Deus as coisas não acontecem. Então, a gente agradece por essa mensagem bonita, de vida, sobretudo de empreendedorismo, e que vocês possam ter um ano 2024 muito iluminado. É o que a gente deseja aí para todos vocês. Obrigado, Diego, pelo espaço cedido. E tiver uma outra oportunidade, estamos disponíveis. Com toda certeza terá. Hort, meu grande amigo. Tudo que ele falou é verdade. Mas é isso aí, muito obrigado pela oportunidade de mostrar como começou a nossa empresa, a nossa jornada, né? É isso, não tem mais muito o que falar. Muito bem, a gente agradece aí nosso amigo Leandro Hort, também o Valdecir Scherer, grande amigo nosso também, e o nosso quadro Protagonistas vai ficando por aqui. Lembrando que o quadro é uma assinatura da Associação Comercial que proporciona essa visibilidade para os nossos amigos empresários, em especial para aqueles que são associados aí da associação, e o apoio cultural do Sicredi e também do Cicobi. 5h45, até o nosso quadro que vem, próxima terça-feira. Eu não estou com a minha agenda aqui, mas nós teremos também mais uma edição aí do nosso quadro Protagonista, que inclusive já fechou a agenda para fevereiro, né? Fevereiro, todas as terças já estão fechadas aí, né? Com esse programa que traz aí muitos princípios, muitos valores e que ressalta e enaltece, né, a participação do empresário dentro de uma comunidade, porque você, amigo empresário, merece este reconhecimento. Um abraço e até a nossa próxima edição. Vocês acompanharam o Talk Show Protagonistas, um programa que enaltece a classe empresarial e empreendedora de Quatro Pontes com histórias visionárias, inspiradoras e que motivam. Porque quem empreende, empreende e conquista. Apoio cultural, Sicredi, comprometidos com fortalecimento empresarial. Cicobi, com parceiros que proporcionam mais progresso para a sua empresa. E Rádio Tropical FM, valorizando o empresário local. Realização, a Cicobi, a mola propulsora do desenvolvimento empresarial. O comércio é uma das instituições mais antigas da humanidade. E o que seria dos nossos povos se esta classe não existisse? Como forma de valorização ao comércio local, a Cicobi, em parceria com Sicredi e Cicobi, oportunizam aos associados da Associação Comercial a divulgar sua empresa e contar sua história no Talk Show Protagonistas. Levado ao ar todas as terças às 15 horas na Tropical FM, porque você, empresário, é protagonista e merece esta visibilidade. Protagonistas conta com o apoio do Sicredi, comprometidos com o fortalecimento da classe empresarial. Cicobi, com parcerias que proporcionam mais progresso para a sua empresa. E Rádio Tropical FM, valorizando o empresário local. Realização, a Cicobi, a mola propulsora e que impulsiona o desenvolvimento empresarial e econômico de Quatro Pontes. Além de se destacar com granitos de qualidade, a Marmoraria Quatro Pontes conta também com mármores e quartzos importados. Estamos acompanhando as tendências do mercado, com pedras diferentes, inclusive